Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Toda quinta-feira você já está acostumado aqui com a gente. Deus tem falado com você, restaurado a sua vida. O programa de hoje está uma bênção, está muito especial. Fica com a gente até o final. Para ficar melhor, dá o like, compartilha aí para os seus amigos, parentes. Aqui do lado, ó, tem um bate-papo para você interagir conosco. Ó, do começo ao fim, Deus vai falar com você. Já vamos para o primeiro quadro. Vamos lá. Bom, meus amigos, hoje aqui no nosso quadro de Cosmovisão Cristã, nós vamos falar sobre algo que às vezes você fica um pouco encucado quando você ouve falar sobre projetos sociais na igreja. E hoje eu queria falar com você sobre a responsabilidade social do cristão e a visão que nós temos dentro da palavra do Senhor. Nós temos um fundamento bíblico, que ele é um dos pilares da nossa fé cristã, que é o chamado à justiça e o amor ao próximo. A Bíblia deixa claro que o cristão ele tem uma responsabilidade social fundamentada no amor a Deus e ao próximo. Nós vamos ver em Mateus 22:37, onde Deus ele fala claramente que o papel da igreja é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes. Então nós vemos que existe sim uma função social para cada um de nós como cristãos. A Bíblia vai falar para nós que nós temos que ter essas responsabilidades manifestadas através de ações concretas que promovam a justiça, a misericórdia e a paz. Miqueias 6:8 vai falar o seguinte: ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Isaías 1:17 vai falar assim, ó: aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, planteai a causa das viúvas. Tiago 1:27 vai dizer que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Nós, como cristãos, nós entendemos que Deus ele é soberano sobre toda a vida. Nós entendemos que não há divisão entre o espiritual e o secular. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo o que se fizer, faça para a honra e a glória de Deus. Abraham Kuyper, teólogo e reformador, ele vai falar o seguinte, ele é um teólogo e um estadista holandês, ele declarou a seguinte frase: não existe um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. E assim a vida cristã ela não inclui apenas a piedade pessoal. Quando nós falamos de projetos sociais, cuidado com pessoas, nós estamos falando de uma atuação ativa da igreja na comunidade, buscando o bem comum, a justiça e a promoção da dignidade humana. Uma das confissões de fé mais conhecidas da história da igreja, que é a de Westminster, e os seus catecismos, ela vai falar o seguinte: na conferência, no texto 24.3, vai falar que o magistrado, a autoridade civil, ela deve proteger as pessoas e promover o bem comum. Mas o catecismo maior, na sua questão 135, vai falar o seguinte: o sexto mandamento exige todo o esforço lícito para preservar a nossa vida e as dos outros, incluindo proteger e defender o inocente. O catecismo menor vai dizer o seguinte: destaca que a oração intercessora pelo bem do próximo e ela da sociedade é o papel do cristão. São declarações dentro da história da igreja que reforçam que o cristão ele tem que ser ativo na vida e também na defesa da justiça. Não apenas dentro do ambiente eclesiástico, também dentro do quesito social. A nível sociológico, o cristão ele tem que influenciar as pessoas. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis 2:15 que nós somos colocados no jardim para cultivar e guardar. Salmo 24:1 vai dizer que o Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que neles habitam. Nós entendemos que o cuidado com o meio ambiente, com as pessoas, ele vem da mordomia da criação. O Senhor nos colocou como mordomos, cuidadores de tudo aquilo que é dele. João Calvino ele vai dizer que a criação ela é um espelho da glória de Deus, e por isso desrespeitá-la é também desonrar o Criador. Herman Benvik, teólogo reformado holandês, ele vai dizer o seguinte: a graça não destrói a natureza, mas ela restaura e a aperfeiçoa. Ou seja, a redenção em Cristo leva nós cristãos a restaurar todas as áreas da vida, seja política, econômica, cultural, à luz do reino de Deus. Nós temos que trazer para dentro dos nossos contextos de vivência, dentro da nossa casa, das nossas escolas, dos nossos serviços, aquilo que o Senhor pensa a respeito de nós e também a respeito das pessoas que nos cercam.
Tim Keller, ele é um pastor e pensador contemporâneo, ele vai falar o seguinte: buscar a justiça social é parte do discipulado cristão. A fé cristã sem obras públicas de justiça é uma fé morta. Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, ele vai falar o seguinte: a igreja só é igreja quando ela é para os outros. Ele enfatiza que a fé verdadeira nos leva ao compromisso com quem sofre. Martin Luther King Jr., um pastor americano extremamente conhecido, ele era um pastor batista, assim como nós, ele fala o seguinte: a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Ele reforça o nosso chamado bíblico, a justiça como uma expressão da nossa fé. C.S. Lewis, ele via a fé cristã como um profundo fundamento de prática. O cristianismo, se for falso, ele não tem importância, mas se for verdadeiro, ele tem importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Nós, como cristãos, nós temos que nos importar com as pessoas. Nós temos que nos importar com as situações. Se existe alguém do seu lado passando fome, você não tem sido um bom cristão. Se você tem condição de cuidar de alguém, auxiliar alguém, seja a nível financeiro ou apenas no nível emocional, psicológico, é o nosso papel cristão, nós termos uma vida social. A nossa fé, ela é uma missão pública. Nós não estamos aqui servindo a Deus para nós. Nós não buscamos o favor de Deus para nós. Nós buscamos o favor de Deus em nós e através de nós exercemos o favor de Deus na vida dos nossos irmãos. Nós entendemos que nós somos chamados para viver a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro das áreas sociais. Promover a justiça, defender os oprimidos, cuidar da criação e testemunhar a graça redentora de Cristo em palavras e atitudes. A nossa responsabilidade não é um acréscimo à fé, mas ela é uma consequência inevitável de uma vida transformada por Deus. Ser social, ser responsável com pessoas, é consequência de alguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É com o Senhor, pastorzão? Estamos quase chegando ao fim. Agora o quadro da nossa irmã Adela. Bora conferir. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Mais uma vez falando sobre a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. Hoje nós vamos ficar apenas no versículo 25 do capítulo 31. Abra sua Bíblia, você vai ver que está escrito assim, ó. A mulher virtuosa veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Olha quantas lições isso aqui pode nos ensinar, viu? Primeira parte do versículo diz que a mulher virtuosa veste-se de força e dignidade. Veja para você ver. Se nós pegarmos na forma literal, nós vamos entender que a mulher virtuosa se veste, uma veste de força, né? Transparecendo força, dignidade. Mas todas as vezes que a Bíblia está falando sobre vestimenta, a Bíblia também está falando sobre comportamento, sobre atitude. Como que a mulher virtuosa se comporta? Vestindo-se, usando da força e da dignidade. Isso nos mostra que a mulher virtuosa, ela não carrega consigo aquela característica de vitimista, de fraca, de frágil demais, de desnecessária, sabe? De fútil demais, mas é uma mulher forte, bem posicionada e digna também de ser amada, de ser valorizada, de ser bem cuidada. Esse é o comportamento, essa é a vestimenta da mulher virtuosa. E agora a segunda parte, que é a melhor, ri sem medo do futuro. Será que se eu te perguntasse se você conseguiria rir do seu futuro, o que você me falaria? Será que seria possível? Isso aqui quer dizer que a mulher virtuosa, ela não se apega às circunstâncias, ela não se apega ao que ela está vendo, mas ela tem uma confiança tão certeira em Deus que ela ri do seu futuro. Ela não se preocupa, ela tira vantagem, ela entende o seguinte: está na mão de Deus, está no controle de Deus. Não há nada que eu possa fazer para mudar o destino do que Deus já traçou para mim. Então ela se apega, ela faz a sua parte, ela exerce o seu papel, mas ela ri das tribulações, ri da ansiedade, ri da preocupação excessiva, ela ri daqueles pensamentos turbulentos das mentes, né, do nosso mundo de hoje em dia. Nós estamos vivendo uma era que todo mundo está tão ansioso, todo mundo preocupado, dando crises de pânico, crises de ansiedade. Por quê? Excesso de futuro nas nossas mentes. O futuro deixa
as pessoas atribuladas, as pessoas amedrontadas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E não ter o controle disso, muitas das vezes, nos descontrola. Mas a mulher virtuosa, uma vez que ela está com o seu controle, ela deixa o seu controle nas mãos de Deus, ela consegue rir dessa situação, ou seja, ela não se preocupa, ela não para o seu tempo, a sua mente não é ocupada com tantas preocupações e ansiedades, né? A paz dela não depende das circunstâncias do que ela vê, mas depende exclusivamente de Deus. Salmo 112:7 fala: não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Então, quem confia no Senhor não teme as más notícias, porque sabe que, apesar de tudo, Ele já tem um bom plano e Ele já é soberano, Ele é soberano, né? Então, como é que você está se vestindo diante das situações e diante do seu dia a dia? Como é que você está se comportando? Quais têm sido as suas principais vestimentas? Medo, angústia, vitimismo, traição, ou às vezes você se veste como uma mulher virtuosa, que é força, dignidade, alegria, respeito, sabedoria. Qual tem sido a vestimenta? O que tem ditado a forma como você se apresenta? E a sua atitude do futuro é de medo ou de confiança em Deus? Porque se você estiver com muito medo do futuro, eu te sugiro a voltar a sua confiança, o seu coração totalmente para Deus. Porque Deus, ele tem um lugar de paz reservado para mim e para você. E a mulher virtuosa, ela não teme, né, o futuro, como nós conversamos. Quero trazer aqui exemplo de duas mulheres bíblicas que ilustram isso tudo muito bem. Que, em primeiro lugar, está lá em Juízes 4, Débora. Débora era uma juíza, né? E a história dela era linda, uma líder ali de Israel, e ela coordenou um movimento que fez Israel vencer. Pensa se Débora estivesse se vestindo de uma vestimenta de covardia, de omissão, de negligência, mas não. Ela se posicionou diante ali de um movimento de guerra e foi até o final e conseguiu trazer a vitória para Israel. E Maria, a mãe de Jesus, lá em Lucas 1:38, fala que ela foi escolhida para gerar o nosso Salvador. Pensa se ela tivesse medo e rejeitasse gerar o Salvador. Ainda bem que Maria, apesar, né, das suas inseguranças, acredito eu que, como ela era só uma menina, obviamente ela tinha ali seus receios, suas inseguranças, não sabia o que aconteceria, mas mesmo assim, ela confiou em Deus e ela gerou o nosso Salvador. Então fica aí exemplo de duas mulheres bíblicas muito bem ilustrado para nós. E que nós venhamos a voltar as nossas vestimentas para o lugar correto e rir do futuro, porque nós confiamos totalmente em Deus. E é isso, até a próxima. Então vamos para a agenda da igreja para você conferir os dias de culto, para você não ficar de fora. Estamos aqui te esperando. Agenda da igreja. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21h. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17h, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade. Se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo,
nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo. Para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. Agora que você já sabe os dias de culto, não tem desculpa. Estou ali na porta te esperando, quero te dar um abraço. A Igreja Batista Ágape é a igreja da sua família. Conferimos agora, vamos ver alguns takes, aquilo que Deus tem feito nos cultos. Confere aí. De muitas águas, tempestade vem, mas não me assusta. Tanta força aqui dentro de mim, vejo a luz por detrás do fim. Meu barco na onda vai balançar, mas tenho a fé que vai me salvar. Estou seguro em suas mãos, caminho firme sem vacilar, não, não. Jesus no meu barco a me guiar, contra os ventos não vou titubear. A tempestade pode até rugir, mas com ele eu sei vou resistir. Cada gota é um clamor voraz, mas ouço sua voz que sempre traz paz. Tempestade pode ser feroz, mas sinto Jesus bem perto de nós. Raio e trovão não me farão cair, com sua força eu posso seguir. Monte e vale vou atravessar, em suas mãos eu vou confiar. Jesus no meu barco a me guiar, contra os ventos não vou titubear. A tempestade pode até rugir, mas com ele eu sei vou resistir. Chegou a hora de nós ouvirmos a palavra, nós ouvirmos a mensagem. Fica aí, a palavra de hoje está lindíssima. Vamos ouvir o recado de Deus para nós. Pessoal, eu quero compartilhar parte da mensagem que eu ministrei aqui na ceia de domingo. Está em 1 Reis, capítulo 2, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, ser homem e guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperem tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que ele falou de mim, dizendo: se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Meus irmãos, sempre quando um rei falecia, havia um suspense no ar. Em todo o reinado, quando o rei falecia, ficavam algumas perguntas. Primeiro, quem será o sucessor? Quem vai assumir o trono? A segunda pergunta que era feita era: como será agora o novo governo? Por quê?
dependendo de quem assumisse o trono, tudo mudava. A forma de governar, cargos eram trocados, a forma de liderar era completamente diferente, mas tem algo muito agravante. Dentro da cultura, dependendo de quem ganhasse, a monarquia passada ou o rei que perdeu, na maioria das vezes, eles eram mortos ou, se não, deixados de lado, as famílias perseguidas, enfim, tudo mudava. E por causa disso, era comum os golpes de Estado. Era comum muitas coisas nos bastidores acontecerem, por causa do novo governo. E o texto que eu acabei de ler, nós estamos vivendo algo parecido. Por quê? O rei Davi, ele está morrendo, mais ou menos aqui com 70 anos, e ele reinou 40 anos. Ele já está bem velhinho. E de acordo com a história da época, quando o rei morre, geralmente o filho mais velho assume. Os 3 primeiros filhos de Davi estão mortos. E o 4º filho, chamado Adonias, vendo que o seu pai está falecendo, está fraco, ele vai se levantar e vai dizer: eu reinarei, eu vou ser o próximo rei. Afinal de contas, eu sou o filho mais velho vivo, meu pai já está indo, então o trono é meu. E ele, então, vai reunir uma equipe, vai reunir uma tropa, vai para um lugar chamado Pedra de Zolete, vai fazer um barulho enorme, ele se autoconsagrando rei. E se você olhasse por fora, parecia que de fato ele seria o novo rei, porque tinha tudo, tinha barulho, tinha sacerdote, tinha líderes, enfim, que festa. Mas nós estamos falando de coisas espirituais. O rei Davi está velhinho na sua cama e alguém vai dizer a ele, vai dizer: Davi, eu não sei se você está sabendo, mas o seu filho Adonias, ele está se autodeclarando rei. É isso mesmo? Aí o rei, com a voz bem fraquinha, bem baixinha, vai lhe dizer assim: não é Adonias. Como é que é, Davi? Não é ele. O rei é Salomão. Tem uma promessa sobre ele. Uma palavra do rei. Uma palavra. O rei está fraco. O rei está velho. Mas ele vai dizer: coloca Salomão na minha mula e unge-o em Gion. E eles fizeram isso. Salomão é aclamado rei. Os planos de Adonias caíram por terra. Satanás foi envergonhado. O inimigo teve que ter a sua festa cancelada. Salomão era o 10º filho, mais ou menos, e ele se tornou o primeiro. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que uma palavra do rei é suficiente para mudar a história. Uma palavra do rei é suficiente para fazer com que a promessa que Deus tem para você se cumpra. Muitas vezes parece que o inimigo está festejando, parece que as coisas vão dar errado, parece que a promessa não vai se cumprir, parece que tudo está indo de mal a pior, mas não se esqueça que uma palavra de Deus muda a história. Uma palavra do Senhor é suficiente para frustrar os planos do inimigo. Eu já quero liberar essa palavra para você. Nunca deixe de confiar na promessa de Deus. Nunca deixe de confiar na palavra do rei, porque esse momento que você está vivendo hoje não vai determinar o seu fim. Ainda que o inimigo esteja fazendo festa, ainda que o inimigo esteja comemorando, Deus vai frustrar os planos do inimigo. Deus vai frustrar os planos de Satanás, porque o que prevalece não é a festa de Adonias. O que prevalece é a palavra que sai da boca do rei. Recebe essa palavra aí. E agora Davi, ele vai dar alguns conselhos para Salomão. Por quê, pastor? Por 2 motivos. Primeiro, Salomão está entrando em um lugar perigoso. Você ser rei de uma nação, e ele novo, mais ou menos 18 a 20 anos, não era uma tarefa fácil. Haviam pessoas cruéis, pessoas covardes, pessoas falsas que poderiam atrapalhar o reinado de Salomão. Mas tem um segundo motivo que é o mais importante. Davi sabia que sobre a sua família, sobre a sua casa, havia uma promessa. Qual a promessa, pastor? Que através da família deles iria vir o Salvador, que é Jesus. Tanto é que Jesus é chamado de filho de Davi, porque
Jesus veio da descendência de Davi. Só você ler 2 Samuel 7, 12, 13, 2 Samuel 12, 24, 25, tudo isso confirma. Então o que Davi estava dizendo para Salomão? Salomão, eu vou te dar aqui alguns conselhos porque tem uma promessa sobre nós. Tem algo da parte de Deus sobre nós. Nós não podemos errar, nós não podemos falhar, nós não podemos fazer nada fora da vontade de Deus. Tem uma promessa sobre nós e essa palavra também é para você. Você está dentro do plano de Deus. Tem uma promessa sobre você, tem uma promessa sobre a tua casa, tem uma promessa sobre a tua vida. Você não pode deixar com que a promessa que Deus tem para você e para sua casa caia por terra. E aí, Davi vai dar 3 conselhos para Salomão e eu encerro aqui. O primeiro conselho é: seja forte, meu filho, seja forte. A palavra seja forte é o mesmo que tenha coragem ou esforça-te, é uma palavra no hebraico chamada shazak, que significa resistência emocional em meio às lutas e pressões. Isso é ser forte. É uma palavra geralmente dada para alguém que está enfrentando ou vai enfrentar um desafio. É a mesma palavra que Deus dá para Josué, no capítulo 1, verso 6 do seu livro. Josué, seja forte. Por quê? Josué acabara de perder o seu líder, que é Moisés, e havia um desafio sobre ele. Então a palavra ser forte é: aguenta o tranco. Aguenta o tranco, porque muitas vezes terão momentos, terão situações que vai exigir de nós essa força. Vontade de abandonar, vontade de desistir, vontade de recuar, mas é nessas horas que Deus diz: seja forte. E guarda isso aqui: ser forte ou ser corajoso não significa ausência de medo. Não, significa você prosseguir, apesar do medo. Tem uma situação agora te desanimando, tem uma situação agora que você está tentado a pensar em desistir. A palavra de Deus é: prossiga, seja forte, aguenta o tranco. E o segundo conselho que Davi vai dar para Salomão é: seja homem, meu filho, seja homem. Por que Salomão dá essa ordem? Aqui no Brasil, quando manda alguém virar homem, dá a entender que o homem tem que ser forte, o homem tem que conquistar muitas mulheres. Não, não tem nada a ver com isso. A palavra seja forte aqui no hebraico significa ter maturidade. Ou seja, não agir como um menino. Porque Salomão tinha uma média de 18 a 20 anos e ele não podia agir como os demais. A palavra ser homem, na cultura hebraica, não tem a ver com idade, mas tem a ver com maturidade e responsabilidade. Ser homem é isso, é você ter atitudes de adulto. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer assim: quando eu era menino, eu agia como um menino. Mas agora que eu sou homem, eu vou agir como homem. Ou seja, responsabilidade. Uma criança, exemplo, ela não trabalha, mas o adulto trabalha. Uma criança só faz aquilo que quer. O adulto não, ele faz aquilo que é necessário. O que nós temos hoje de menino na fé: hoje eu não quero ir na igreja que eu não estou com vontade. Menino. Eu não quero perdoar. Menino. Eu não quero obedecer. Menino. Porque o menino faz aquilo que quer. O adulto não. O homem faz aquilo que Deus confiou a ele. Então nós precisamos, para que a promessa de Deus se cumpra, parar de se esconder em desculpas, abandonar a passividade e defender aquilo que Deus nos deu. E a última ordem, eu vou encerrar aqui, para que as promessas se cumprissem, para que o reino de Deus estabelecesse. Salomão recebe a ordem: primeiro, ser forte, seja homem, e o terceiro, busque a Deus. Busque a Deus, meu filho. Ande nos seus caminhos, obedeça às suas leis. A palavra buscar aqui significa cumprir, dar exemplo. Nós precisamos fazer isso. Não é fazer de acordo com aquilo que a gente aprendeu no mundo, não, mas é obedecer a palavra. É a palavra do Senhor que nos orienta, é a palavra do Senhor que nos direciona, é a palavra do Senhor que nos firma. A ordem de Davi é: para você ser rei, busque a Deus. Por quê? O verdadeiro reinado começa quando nós reconhecemos, quando a gente se ajoelha
perante o Rei dos Reis. Não existe liderança sem servirmos a Deus. Não existe casamento próspero sem servirmos a Deus. Não existe ministério frutífero sem obedecermos a Deus. E que esses 3 conselhos aqui que Davi deu para Salomão, que nós venhamos praticar. Tem uma promessa. Talvez você tenha sido um pouco covarde, tentando recuar. Talvez você não está tendo atitudes que Deus espera, ou você tem deixado de buscar o Senhor. Busque a Deus hoje. Se volte para Ele. Porque em 2 Crônicas 7,14, Deus vai dizer para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, aleluia, então eu vos ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Busque a Deus, clame a Deus, ande com Deus. Tem coisas maiores nos esperando. Vamos orar. Senhor, eu quero entregar essa mensagem nas suas mãos. Cada vida que ouviu foi tocada e abençoada. Quero pedir a tua direção, quero pedir a tua força. Essas pessoas, ó Deus, que estão se sentindo tão enfraquecidas. Pessoas que, como Salomão, parece que o inimigo vai vencer, parece que o inimigo vai triunfar. O inimigo está fazendo festa. Mas uma palavra do rei é suficiente para mudar o quadro. Entra com providência, Senhor. Joga os planos do inimigo por terra. E eu peço que o Senhor venha fortalecer o teu povo. Que a gente venha ter mais compromisso contigo, compromisso com a tua obra. Porque quando nós buscamos a tua face, o Senhor faz a diferença. Restaure essa família. Cura esse enfermo. Abra as portas para esse pai de família. E aquele que está afastado do Senhor, que possa voltar hoje. Eu abençoo o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, você que ficou conosco até o final, espero que você tenha sido muito edificado, tá? Não esqueça de curtir, de compartilhar e, permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem mais uma vez. Um abraço, Pai do Senhor, fica com Deus.